Quantas vezes nós não vivemos situações que nos desanimam de tal forma que parece que não daremos conta, lutas que parecem que não vai ter mais fim, ou então lutas que ainda nem vieram, mas já estão tirando a nossa paz. E hoje eu quero abordar esse tema, né? O como a gente supera esse desânimo às luzes das Escrituras, como que nós saímos desse limbo, desse cabisbaixo, né? Aquilo que nos deixa tão para baixo, que tira a nossa paz, e muitas das vezes são situações ali que nem chegaram, mas aquilo ali já está causando em nós, né, um desânimo em saber que a luta do amanhã ela vai vir, né? Então hoje a gente vai comentar um pouco sobre isso. Teve um homem na Bíblia chamado Josué, que ele veio depois de Moisés. Após a morte de Moisés, Josué teria um grande desafio. Ele teria que liderar o seu povo, né, um povo grande, não era um povo pequeno, e convenhamos que Moisés ali estabeleceu um alto padrão, né? Então era de se intimidar que seria muito difícil fazer o que Moisés fez. Por quê? Porque Moisés, ele, apesar de tudo que aconteceu, ele era extremamente paciente. Moisés, ele era extremamente eficaz naquilo que fazia. O povo criava ídolos e aí Deus se irava e Moisés era o que estava no meio. Ele tinha que atender o chamado de Deus e guiar aquele povo. Então, muitas das vezes Moisés clamou por aquele povo incrédulo, né? E aquele povo foi avançando. Só que chegou o fim de Moisés. E aí Josué teria que assumir, teria que liderar aquela multidão em busca da terra prometida. Josué capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim: Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão. Você e todo este povo entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Josué, ele recebe uma mensagem direta do Senhor que ele teria que assumir a partir dali. Só que, né, Deus, quando ele chama Josué, ele dá algumas instruções sobre como fazer para não desanimar. Porque veja bem, quando Deus chama Josué, a todo momento no capítulo 1, Deus ele está encorajando Josué. Ele fala, né? Não temas, porque eu sou contigo, eu não te deixarei nem te abandonarei. Mas no versículo 8, ele dá instruções de como permanecer firme e não desanimar. O versículo 8, ele vai dizer assim: Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Essas instruções que o Senhor deixa para Josué, ela serve muito para a gente no dia de hoje. Porque quando ele fala, não cesse de falar deste livro da lei e medite nele dia e de noite, o Senhor está querendo dizer que, olha, a minha palavra garante, a minha palavra, ela é fiel e você pode confiar. Medita nela, descansa nela de dia e de noite, para que você tenha o cuidado, para que você tenha o cuidado de fazer o que nela está escrito. Porque como é que eu vou fazer o que está escrito na palavra se eu não conheço a palavra? Por isso que o Senhor ele nos chama para meditar nela dia e de noite. Isso significa que você tem que ler a Bíblia de dia e de noite? Não, porque seria impossível, né? Você não iria fazer mais nada. Mas é meditar, é você ler e ficar ruminando, é você ficar trazendo aquilo à memória, porque aquilo vai te dar esperança. As promessas do Senhor, aquilo que está escrito, é verdade, e quando você vai meditando, aquilo passa a ser verdade na sua vida. E quando você adere a essa verdade, a força do desânimo, ela cai muito, porque agora, em vez da preocupação tomar conta da sua cabeça, o que está na sua cabeça? A palavra. Por isso que o Senhor ele chama para meditar de dia e de noite. E aí, se nós fizermos isso, no final do versículo, ele fala o que acontece. Então você prosperará e será bem-sucedido.
E o mais legal desse pequeno trecho de Josué é que o Senhor, ele é muito eficaz, ele enfatiza muito o quanto ele estava com Josué e que aquilo que ele iria passar, ele não estava sozinho. E essa é a chave para a gente vencer esse desânimo, é aceitar e é entender e crer que se nós crermos e meditarmos no Senhor, nós não passaremos por isso sozinho. E isso faz toda a diferença. Por quê? Porque, veja bem, Josué, quando ele faz aquilo que tá escrito, ele não deixou de lutar. A luta não some, mas ele tinha alguém lutando com ele. Ele tinha o Senhor ao lado dele e ele creu naquilo. E Josué foi muito bem sucedido. Mas no versículo 9, o Senhor, olha o que ele faz, e isso é para mim e para a sua vida. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Veja bem, ele fala: não foi eu que te ordenei? O Senhor, ele fala: eu te coloquei aí, e se eu te coloquei, eu vou te capacitar. Essa luta que você tem, essa luta que está por vir, ou essa luta que está acontecendo agora, eu te coloquei aí. Então seja forte, seja corajoso, porque eu estou com você. O Senhor não simplesmente não fala, seja forte e corajoso e vê aí no que dá. Não é seja forte e corajoso, por quê? Porque eu estou contigo. Eu estou do seu lado, eu não te abandonarei e nem te deixarei. E essa promessa do Senhor, ela faz com que a gente entenda que qualquer luta que a gente venha lutar ou esteja lutando, ela não tem que ser lutada sozinho, porque na força do próprio braço, Josué jamais teria vencido, jamais. Ele venceu porque o Senhor estava com ele. E o Senhor disse que estaria com ele, então ele creu que o Senhor estava realmente com ele. E é assim em nossas vidas. Quando a gente crê, quando a gente traz para nós que o Senhor está conosco e que nós não estamos passando essa luta sozinha, seja uma doença, uma dificuldade financeira, uma dificuldade no relacionamento ou qualquer coisa, qualquer gigante que se levante, não importa. A palavra garante que o Senhor está conosco, mas ele também pede uma ação nossa, que nós sejamos fortes, que nós sejamos corajosos e que nós meditemos na palavra de dia e de noite. Porque se nós meditarmos nas promessas do Senhor, a nossa mente não vai ter tempo para ficar ruminando o desânimo. Porque veja bem, se nós temos uma conta para pagar que a gente sabe que vai ser caro, a gente ficar pensando nisso resolve alguma coisa? Pelo contrário. Só nos deixa mais ansioso, só nos deixa mais aflito. E não é isso, não é isso que o Senhor chama a gente, ele não chama a gente para ficar aflito, ele fala para a gente ser forte, corajoso e confiar, crer que essa batalha, ele vai estar com a gente. E que não importa o tamanho da batalha, não importa quem te sucedeu, né? Assim como Josué, porque Moisés deixou um padrão ali muito elevado, né? Mas o Senhor que colocou Moisés lá foi o mesmo Senhor que colocou Josué, que é o mesmo Senhor que cuida da minha e que cuida da sua vida. O Senhor não mudou, as suas promessas não mudaram, ele é fiel, a sua palavra permanece fiel e ela garante que ele está conosco. Mas também exige de nós que sejamos fortes e corajosos e que meditemos na palavra e que não nos deixemos ser tomado pelas preocupações, mas que antes nós trazermos sempre à memória aquilo que nos traz esperança. Amém? Deus te abençoe de verdade.